Funciona? Olá a todos que acompanham o nosso podcast, o Pod Unisep. E temos aqui o último podcast aí do ano, né? Com ilustres convidados aqui. E o tema do podcast, ele vem bem a calhar, porque é um momento onde todo mundo deseja visitar a família, deseja ver os pais, né? E o nosso tema do podcast de hoje, ele foi muito bem escolhido. É a segurança na direção, quem faz é você. E hoje nós temos aqui esses dois ilustres convidados. Edson, tudo bem, Edson? Tudo ótimo, boa tarde. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco das nossas histórias e como a pessoa precisa dirigir durante a sua viagem. Legal. E o Jackson? Tudo bem, Jackson? Tudo bem. Queria mandar um abraço a todos aí que nos acompanham. É muito importante esse trabalho que você está fazendo, a divulgação, porque a gente costuma fazer esse trabalho de divulgação ali no tete-a-tete, mas de repente o impacto aqui, o número de pessoas que vão receber essas informações, que vão receber essas mensagens aqui, é um número bastante grande. Isso daí é importante, é salutar, e é bom que as pessoas vão se conscientizando, porque só assim a gente vai conseguir ter um trânsito mais seguro. Legal. Já de antemão quero agradecer a Arteris por ter cedido o Edson para vir aqui hoje, a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal, que liberou o Jackson, né, que são pessoas extremamente importantes aí nas rodovias. Gente, e eu queria começar falando com vocês a respeito desse momento que a gente vai viver agora, né? Final de ano, todo mundo pegando estrada. Na verdade, nós naturalmente já pegamos a estrada aqui, não tem como. Eu morava em Miracatu, agora moro em Pariquera e todo dia estou nessa rodovia para lá e para cá, né? E como que fica essa situação? Tem projetos em andamento para esse público? Sim, projeto em andamento é contínuo o ano todo. Chegando às épocas festivas, a gente intensifica com mais viaturas operacionais para fazer os atendimentos. A gente intensifica, junto com a Polícia Rodoviária Federal, campanhas educativas, cinema rodoviário, Serra Segura, entre outras, para a gente fortalecer a conscientização de cada motorista. Porque a gente tem que lembrar sempre que a viagem começa quando você ainda está em casa, antes de iniciar a viagem. Analisando o veículo, conhecendo a rodovia. Se não conhece, liga na concessionária, liga na Polícia Rodoviária Federal, para você ter conhecimento de onde você vai viajar, para onde você está indo, quais as maneiras que você tem que conduzir o seu veículo. Aí você vai ter uma viagem mais segura. Mas tem que começar antes. Muitos motoristas não começam antes, analisando o veículo, fazendo uma manutenção preventiva, levando uma alimentação, uma água dentro do carro. E qualquer intercorrência que acontece na rodovia, você vai estar preparado. Tem que se preparar para viajar. E essa é uma coisa importante que você falou, porque quando a gente vira pai, que você começa a se atentar para essas coisas. Eu tenho um filhão lindo de 5 anos e agora as minhas viagens eu já tenho que calcular onde ficam os postos, porque eu tenho que parar para ir ao banheiro, para se alimentar, para fazer tudo isso, né? Mas antes mesmo de pegar a rodovia, esse check-up no carro, né? Tá com o pneu calibrado, tá tudo certo, é importantíssimo, né? Sim, os Planejamento. pneus. O que você falou é muito importante, a questão de planejamento. Muitas vezes as pessoas saem viajar simplesmente sem planejamento. Todo planejamento é importante. Tudo que você faz na sua vida, você tem que planejar, né? E isso é importante. Agora, com relação à manutenção do veículo, é imprescindível, porque é o instrumento que vai fazer você transportar, vai ser o transporte até o seu destino. E ali você vai colocar as pessoas mais importantes da sua vida. Sim. Então, você tem que ter isso aí na sua mente. Então, você fazer lá uma manutenção adequada do veículo, né? Verificar se tem aquela água no espargidor, né? No momento de chuva, tal coisa, você vai precisar dele. A pressão dos pneus, importantíssimo. Verificar se os pneus estão em condições, se ele está na pressão adequada, né? Isso daí vai fazer uma diferença muito grande, principalmente em dias de chuva, né? Às vezes as pessoas falam, tem óleo na pista, mas não é óleo na pista. Você vai ver o pneu do cidadão está liso.
Ou se não está liso, ele está baixo, tá com o pneu baixo. Quando o pneu está baixo, ele pode até sair da roda. Dependendo se você vai fazendo uma curva, ele vai movimentar, principalmente veículos altos, né, como caminhonetes, essas SUVs. Então isso acontece muito. Quando você vai ver, o pneu desprendeu da roda mesmo. Porque ele está baixo, porque ele não está na pressão adequada que o fabricante estipula. Então é importante fazer essa manutenção adequada, esse cuidado, né? E cobrar das pessoas que estão dentro do carro sempre estar de cinto de segurança. Nós tivemos um janeiro desse ano, 2024, que ficou muito claro para a gente isso daí, né? Pelo menos aqui no trecho da delegacia de registro, nós tivemos 6 óbitos no mês de janeiro. 6 óbitos no ano passado. Dos 6 óbitos, 5 foram pessoas ejetadas para fora do veículo. Nossa. Apenas um foi uma fatalidade de fato, que teve aquele vendaval e uma árvore caiu em cima do motociclista. E isso é uma fatalidade. Isso não tinha como a gente prever e como a gente se precaver. Mas, com relação ao cinto de segurança, é totalmente possível. É apenas um clique. É esse cuidado que você tem que ter. E o cinto de segurança, né, inspetor, é o básico, simples. O que a gente fala no nosso trabalho de conscientização? Você pode ter toda a tecnologia embarcada. Controle de tração, airbag, freio ABS. Se você não usar o cinto, que é o item mais antigo e o mais eficiente até hoje, não vai adiantar. Então a gente cobra muito essa questão do cinto, a gente fica muito preocupado quando a gente faz nossas campanhas, a gente vê as pessoas não cuidando dos próprios filhos, como você mesmo falou. Primeira coisa, quando eu pego uma criança no meu filho, vou lá, preparo uma viagem para mim, coloco ele no cinto, na cadeirinha. Tem muita gente que não faz isso. Tem muitas pessoas que ainda olham o cinto de segurança como um acessório do carro, nada mais. 63% das pessoas que morreram no veículos elegíveis, fora as motocicletas, não usavam o cinto de segurança. Número grande, hein? Um número grande. Agora você imagina, desses 66%, se todos estivessem utilizando, quantas vidas a gente não teria salvo, né? A tecnologia que você falou, né? Hoje nós temos a tecnologia do airbag. Todos os veículos hoje, de 2014 para cá, são obrigatórios. ABS e airbag duplo, pelo menos. Né? Mas o airbag, ele complementa aquilo que o cinto tem de eficiente. É manter os veículos, as pessoas dentro do veículo. Sim. O airbag não tem esse poder. Nós temos aí acidentes com pessoas famosas aí que a gente tem visto, né, que, como foi o caso do Cristiano Araújo, o carro dele tinha 20 e poucos, acho que é 20 ou 24 airbags o veículo dele. E ele estava sem cinto no banco de trás, ele e a namorada, os dois foram ejetados para fora do veículo. Com airbag e tudo. O airbag não segura as pessoas dentro do veículo. Quem vai segurar, como o Edson falou, o equipamento mais antigo e o mais eficiente até hoje, que ainda é o cinto de segurança. E lembrando que o airbag, ele pode ser fatal para o motorista se ele não tiver cinto de segurança também. Porque o impacto da velocidade que o airbag é disparado no momento da colisão e em confronto com o seu rosto, porque você está sem cinto de segurança, é o que vai segurar você, o impacto é muito maior. E aquela história que, não, o motorista está de cinto, tudo bem. Fica tudo bem pro motorista, estando com a pessoa atrás dele ali? Isso é bem interessante, porque as pessoas acreditam, eu estou prevenido e os demais não precisam. Imagina você numa velocidade de 60 km por hora. Velocidade baixa, entre aspas, tá? Mas que fataliza muitas pessoas dependendo do que acontecer. Tá? E o passageiro de trás, com média de 90 quilos, no momento da colisão, ele é projetado sobre você, que está de cinto, você vai ser vítima mais grave do que ele. Dependendo da velocidade, essa pessoa vai triplicar o peso dela. Triplicar. E vai ejetar em cima de você. Vai para 270 quilos sobre você. Um dos vídeos que nós temos aí. Quer colocar no ar? Se quiserem colocar, é interessante. Que é o do menino do cinto de segurança. É bem bacana, que fala justamente e vai elucidar justamente isso que o Edson falou. Se vocês quiserem colocar, pode colocar. Isso. É o da criança do cinto de segurança. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência.
E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. Se eu tivesse feito isso. A escolha é sua. Beleza. Uma criança de... Ele tá com áudio no vídeo? Tá. Eu só não saio aqui na sala. Porque vocês vão entender que justamente ele fala com relação a isso. Da velocidade, do peso de uma criança de 8 anos, em média aí é em torno de 27 a 30 quilos, né? Com o impacto, ele pode vir nas suas costas a um peso aproximadamente de meia tonelada. Caramba. Então você imagina você tomar 500 quilos de peso nas suas costas, né? Aí, como o Edson falou, provavelmente as suas lesões vão ser mais graves do que a pessoa. Isso se ela não for ejetada para fora do veículo, como a gente vê. Que eu ia falar que é pior vídeo, ainda, né? A pior coisa que tem para um pai é acontecer alguma coisa com o filho. É a pior coisa que tem. Só quem é pai sabe o que é ter filho e quando acontece alguma coisa com ele, né? E assim, nós atendemos vários acidentes nas rodovias. Como a gente começou uma conversa, caiu esse assunto também, que eu falei para você que era muito importante a gente falar sobre isso, porque tem coisas que são orgânicas que elas se deterioraram com o tempo. Tem outras não. Nós pegamos um acidente, quilômetro 511, entre outros, eu vou citar alguns aqui, com criança. A gente falou de ônibus, era um ônibus, ele estava vindo do Rio Grande do Sul, estavam indo para Aparecida do Norte, todos conhecidos e familiares. Agora você imagine todos conhecidos e familiares, crianças, idosos, jovens, dentro de um ônibus cheio. Essa história, ela começou lá em Curitiba quando eram 2 motoristas, um homem e uma mulher. A motorista vinha trafegando, ela sentiu uma trepidação no freio. Ela parou e ligou para o dono do ônibus. Olha, tá assim. Não, passa para o outro motorista, ele tem mais experiência, ele desce a serra. A experiência no que deu, faltou o freio, tombou. Nossa. Nesse tombamento, eu me lembro até hoje que eu saí de casa, era por volta de umas 11h30, meia-noite, quando me ligaram, eu fui para o local da ocorrência. Então, quando tem as ocorrências de grande proporção, com inúmeras vítimas, infelizmente vítimas fatais também, eu levei uma van nossa de transporte para a gente tirar as vítimas ilesas, e a gente vai fazendo a triagem, as ambulâncias locais, dos municípios, junto com a PRF, a gente vai fazendo um trabalho de recolher das vítimas. Tinha um casal, uma criança, um casal jovem, eu conversando com a mulher, eu vi que ela estava muito abalada, mas todos estão. Então, até você começar a pegar todas as histórias ali, ver o que você vai fazer, demora um certo tempo. Eu já tinha entrado no ônibus, já tinha visto quantas pessoas tinham morrido no ônibus, né? E o que a gente ia ter que fazer depois. Uma criança de 6 anos, vítima fatal dentro do ônibus. Esse casal que estava fora, que era uma enfermeira e um motorista, que eram as profissões dele, estava com outra criança que era o sobrinho dela. Aí o policial veio e falou para mim assim, olha, ela é mãe da criança que estava vítima fatal lá dentro. Eu fui acolher ela, conversar com ela um pouco. Você imagina a dor que a mãe vai ter pro resto da vida dela por conta de um acidente de trânsito que poderia ter sido evitado, né, inspetor? E a maioria não, todos que morreram, né, eles estavam sem cinto de segurança. Os que estavam de cinto de segurança ou tiveram lesões leves ou não tiveram nem lesões. Então, para você ver uma importância desse equipamento que a gente diz que é o mais antigo e o mais eficiente ainda que inventou. Não existe um equipamento tão eficiente nesse caso como o cinto de segurança. E aquela história, né? Às vezes tem uma cadeirinha no carro para a criança, coloca a criança na cadeirinha, mas não fecha o cinto, né? Então, o cuidado, né, de fazer todo o processo, né? O processo é básico para a gente salvar as vidas. Hoje, quando eu faço trabalho nas escolas com as crianças, em um dos trabalhos, quando a gente conversa sobre o cinto de segurança, eles estão sendo orientados a usar o cinto em casa. Algumas vezes já aconteceu isso, tá? Não foram poucas. Meu pai orienta, principalmente quando a polícia está ali. Por quê? Para não ser multado. Olha a educação que nós estamos projetando para os nossos filhos. Qual que é a necessidade de usar o cinto de segurança? Para não ser multado? Pelo órgão que está ali para nos ajudar? Não. É
para salvar vidas. Então o conceito é outro, né? Sim, o problema é que as pessoas usam um conceito equivocado. Como eu sempre digo, a pessoa que quer realmente mudar suas atitudes e ter um trânsito mais seguro, ela tem que mudar a sua mentalidade. A nossa cultura de achar que eu não vou fazer isso porque eu vou ser multado. Não, eu não vou fazer isso porque isso daí pode prejudicar a minha vida, eu estou colocando minha vida em risco. Né? A gente costuma ver assim, quando você vai andar de helicóptero, o piloto do helicóptero, ele vai falando ao mesmo tempo, testando tudo que está passando cada equipamento, né? Para ver se está tudo em funcionamento perfeito. Porque lá de cima, se falhar, já era. Mas por que a gente não pode fazer isso com o nosso veículo aqui? Vou sair, dou uma volta em volta do veículo, ver se está tudo certo, se o pneu está ok. Às vezes o pneu está baixo lá, você nem viu, né? Verifico se está tudo certo, tal, dou uma mexida ali para ver se está bem apertado. Isso daí é básico, né? Aquela voltinha que você faz de volta. Dá aquela conferida aí, pessoal, tá todo mundo sem segurança, beleza? Vamos tocar, né? Vamos fazer uma viagem tranquila e segura. Cansou? Para, dá uma esticada na perna, joga uma água no rosto, né? A viagem, quando a gente vai fazer uma viagem, principalmente quando a gente vai fazer uma viagem de férias, vai fazer uma viagem porque vai rever a família, vai rever amigos, eu não tenho que ter pressa, né? As pessoas não têm que ter pressa. Eu costumo dizer assim, Deus é a perfeição, né? E a gente diz que a pressa é inimiga da perfeição. Sim, boa. Então, gente, você não pode ter pressa. Você tem que ter um planejamento da sua viagem justamente para que você não corra esse risco de ter que ficar tirando atraso. Se eu tenho hora para chegar, vou me programar, sair mais cedo. E essas épocas de festas, né, aumenta muito o fluxo de veículo. Então, vai ter que ter paciência, não tem que ter jeito. Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade e saber que você está indo para uma viagem a passeio. E pode acontecer intercorrências no caminho, mas que essas intercorrências não sejam intercorrências graves que vão proibir ou deixar de permitir que você chegue no seu destino, né? Então, às vezes, aquela pressa, estou com pressa, preciso chegar e de repente você nem chega. Isso eu estava fazendo um curso agora não é nenhum curso, estava fazendo como é que fala quando a gente... Reciclagem. Uma reciclagem em questão de condução de veículos de emergência. E lá fala justamente a respeito disso, sabe? Às vezes, quem está dirigindo um veículo de emergência já tem aquela coisa e tal, ele tem que tirar o pé, ele tem que desacelerar. Se está chovendo, cara, tem pessoas ali que estão dependendo de você chegar no local para dar o atendimento. De repente, você com pressa, você acaba negligenciando certas coisas e acaba não chegando. Aí no fim, você quer ir lá socorrer, salvar aquela vida e no fim você não consegue chegar, ou aquela vida vai se perder, ou você mesmo acaba se perdendo. Então, é importante a gente, como condutor de veículo de emergência, ter isso aqui na cabeça. E assim, as pessoas que vão viajar também saber que eles estão indo a passeio. Eles não têm que ter pressa. Eu costumo dizer, se você precisa ter hora para chegar, ou você sai no dia anterior para chegar no seu horário, no seu compromisso, ou vai de avião, né? Porque a rodovia não é lugar para você ter pressa. A rodovia é lugar para você andar devagar. Inclusive, nós temos lugares aí que são muito bonitos, né? As paisagens naturais que a gente tem aqui na região é bonita. Quando você vai viajando sem pressa, você vai tendo a oportunidade de ir conhecendo, olhando e desfrutando disso. O gostoso numa viagem, quando você vai fazer uma viagem, é você desfrutar dessa viagem. É gozar daquilo como se fosse prazeroso. Não que você tem que chegar logo, aquela coisa, aquela preocupação. Porque eu costumo dizer, quem está do outro lado esperando você, é que você chegue. Sim. Independente de que hora que você vai chegar. 5 minutos a mais ou a menos. Não vai fazer... Para quem está te esperando, não vai fazer diferença nenhuma. Eles querem que você chegue bem, chegue com saúde. E coisas inusitadas podem aparecer na sua frente. Uma vez eu estava vindo de Juquiá para cá, fui numa escola falar a respeito dos programas de bolsa da Unisep,
E eu voltando bem numa curva ali, quase perto do barracão do Palmito ali, eu vindo dentro do limite de velocidade, 2 tatus em fileirinha, atravessando a pista. Como eu estava dentro do limite, eu reduzi, segurei, deu tempo de olhar no retrovisor se dava para trocar de faixa. Troquei de faixa, ele foi, bateu, foi na parede, não tinha como passar, e voltaram de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei para a faixa de cá de novo. E nesse caso era um tatu que ele é mais rápido, mas nós temos muitos animais daquela região mesmo que são bicho preguiça. Bicho preguiça. Então a gente recolhe esses animais, a gente tem as passagens deles ao longo da rodovia em pontos estratégicos para eles passarem por baixo, para não ter nenhum acidente. Mas isso ocorre, como outras intercorrências de uma queda de árvores, coisa assim. Então o motorista tem que ficar atento, tem que ter uma visão 360 graus. E esse tipo de conceito, de orientações que a gente está tendo a possibilidade de passar para centenas de pessoas aqui no podcast, a gente passa para nossas próprias equipes. Essa semana agora nós tivemos lá uma parada que a gente chama de Stop Go. A gente para com aquelas equipes que estão entrando, vamos fazer as orientações para as nossas próprias equipes da maneira correta, como o inspetor falou. De chegar numa ocorrência, de se comportar dentro de uma praça de pedágio, no momento do atendimento, o fluxo de veículos aumentou muito. A gente trabalha internamente para que a gente tenha segurança e os nossos colaboradores entendam a todo momento que eles estão ali. Nosso trabalho é ajudar as pessoas. Falo que o nosso trabalho é muito digno na concessionária porque eu ganho a vida ajudando as pessoas e meus colegas trabalham também. Então nós ganhamos a vida para ajudar as pessoas na rodovia. Toda vez que a gente parar para alguém, a gente nunca quer parar. Mas se a gente precisar parar, é porque a gente vai estar ajudando alguém. Então a gente precisa se cuidar para a gente cuidar das outras pessoas também. Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria também deixar registrado é que às vezes as pessoas ficam meio assim, polícia rodoviária. Gente, se você está dentro da legalidade, a polícia está ali não é para repreender ninguém, é para ajudar no trânsito, não é isso, Jackson? Com certeza. O nosso objetivo principal, né, para que a gente, institucionalmente, a primeira coisa é salvar vidas. Esse é o nosso principal objetivo. Se dentro disso daí é necessário fazer as autuações, vamos fazer. Porque a autuação também ela tem cunho educativo, né? Infelizmente, as pessoas pensam em deixar de fazer certas coisas para não ser multado. Isso é um pensamento equivocado, né? É você fazer o certo, fazer aquilo que a lei determina. Por quê? Porque ela tá preservando a sua vida, a sua segurança. E a segurança no trânsito é dever de todos, não somente das forças policiais, né, do Detran, das concessionárias, não, é de todos. Todos somos responsáveis pela segurança no trânsito. Está aí o tema que a gente está colocando aqui, discutindo, né? A segurança no trânsito é feita por quem? Por você. Inclusive, né, inspetor? A gente só fala quando é segurança no trânsito, o que as pessoas veem? Veículos automotores. O pedestre também faz parte do trânsito. Imprescindível. Imprescindível. O pedestre também faz parte do trânsito. O motorista tem que aguardar para o pedestre passar na faixa? Mesmo. Mas o pedestre também não pode atravessar de qualquer maneira em pontos que não são corretos de travessia. Ao longo da rodovia, um exemplo, nós temos inúmeras passarelas. O que acontece? Nós somos obrigados a colocar tela embaixo da passarela para evitar que qualquer morador local continue atravessando a rodovia e force ele a usar a passarela. E aí o que a gente tem? Cortes nas nossas telas para que eles continuem passando por baixo. Então a gente precisa passar essa conscientização. A gente faz trabalho também de conscientização junto com a Federal Passarela, conscientiza a passarela. Então o pedestre também faz parte, tá? É uma coisa importante. Infelizmente, dados que a concessionária tem, nós temos também. Grande parte das mortes que acontecem na Regis Bittencourt é por atropelamento. Desses atropelamentos, quase 90% desses atropelamentos acontecem próximos de passarelas. Esse ano foram 16 óbitos por atropelamento. Tá? A gente teve uma redução nesse número considerável. A gente trabalha muito em cima disso. E, infelizmente, a maioria dos atropelamentos são de moradores locais. E não deveria ser. E recebe toda a nossa orientação. Para aqueles que
são transeuntes ao longo da rodovia, que estão viajando, caminhando, tomando o destino dele, a gente entrega colete refletivo para que eles possam ser vistos ao longo da sua trajetória, porque a gente não pode proibir o direito de ir e vir de ninguém, mas a gente cuida dessas pessoas para que elas não sejam atropeladas. Assim como a gente cuida das comunidades também, um trabalho muito intensivo para que a gente evite qualquer tipo de travessia irregular e cause a vítimas fatais como óbitos, um atropelamento. E dentro disso que você falou, eu já vi algumas vezes o pessoal indo para a igreja, e aí eles vão de blazer, preto, né, na beira da rodovia. Eu já vi alguns com refletivo, com farolete, piscando, que aí de longe você já vê, opa, tem alguém ali, né? É um projetinho Ver e Ser Visto, idealizado para funcionar junto com a Polícia Rodoviária Federal. A gente entrega esses coletes, todas as pessoas que a gente encontra ao longo da rodovia, a gente aborda, conversa com ela, explica para ela qual que é a intenção de entregar aquele colete e por que ela precisa usar esse colete, né? Então, com esse trabalho também a gente conseguiu reduzir bastante o número de mortes por atropelamento. E aí nós vamos entrar num tema interessante. Também temos um videozinho que fala justamente pelo ver e ser visto. A importância, por exemplo, que as pessoas não dão valor para o farol aceso, mesmo durante o dia. Porque ele aumenta em 63% mais ou menos a visibilidade do veículo. Então, o ver e ser visto, né, não só com relação ao pedestre, mas com relação a motos, por exemplo. A motocicleta, ela tem obrigatoriedade de andar com farol aceso desde o início do CTB, em 97. Depois houve aquela legislação, que houve aquela discussão enorme, mas logo que colocou a legislação em vigor, né, nós tivemos assim uma redução enorme, por exemplo, de reclamações de pessoas que param nas unidades operacionais nossas, informando que foram fechadas por caminhão, foram fechadas por outro veículo. Por quê? Porque o cidadão, quando olha no retrovisor e vê o farol chegando, ele tem um destaque de mais de 60% de visibilidade. A importância. Eu, por exemplo, ando independente se a lei autoriza ou não na rodovia, para eu usar ou não, eu comecei a usar porque eu senti isso. Eu vi que é importante. Hoje, por exemplo, a legislação só obriga a veículos andarem com faróis acesos em pistas simples e que não sejam um perímetro urbano, né? Então, fora disso, não é mais obrigatório. Mas, independente disso, eu acredito que é importante as pessoas que vão viajar ter essa consciência, mesmo que não seja obrigatório, mas eu quero ver e ser visto, né? E dentro disso que você falou, quando a lei entrou em vigor que tinha que andar de dia com o farol aceso, eu passei a utilizar de dia também, né? Independente de ser SP, ser rodovia, passei a utilizar. E aí, quando veio a lei dizendo que não precisava mais utilizar, eu mantive. Por quê? Você não vai lembrar, quando você sair de uma rodovia para entrar numa que existe a obrigatoriedade de acender o farol. Você não vai lembrar. Então eu já faço isso, eu já ligo logo o farol, porque independente da via que eu estiver, se autoriza ou não usar, ele vai estar ligado. Mas isso é importante, como eu falei. Se vocês quiserem até passar o vídeo tem um vídeo, Flávio? Tem um videozinho sobre o uso do farol, aquele que ela vai atravessar a rodovia. Quer ligar vem um carro, caixinha de som? Você sabe por que é importante ter sempre as luzes do veículo em boas condições? No trânsito, ver e ser visto é fundamental. Faróis acesos, mesmo de dia, tornam o seu carro 60% mais visível. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Costuma falar, né? A gente quando a gente olha lá, você vê o carro, por exemplo, quando estava vindo com ele desligado, você não vê. A hora que ele acionou o farol, ficou totalmente visível. Essa é a ideia, a ideia de segurança. Quando a gente fala em segurança, né, e aqui é o que até o Edson falou da campanha que a gente sempre faz, ver e ser visto, isso é importante. E sabia que tem uma coisa engraçada? Eu que sou o 4-olho aqui da turma, quando você vai comprar óculos, eles têm um óculos lá, que você tem uma imagem e você coloca o óculos. Quando você coloca o óculos, você vê o bendito da imagem que está lá, rapaz. Eles falam, isso aqui é o reflexo que tem. E isso vem bem de encontro com o carro. Dependendo da cor do carro,
que ele seja muito próximo da cor da rodovia, se ele não tiver com o farol aceso, você não vê, cara. É isso aí. Vamos ver. A questão da utilização do farol é primordial. Infelizmente, a gente volta lá atrás para falar dos cuidados com os veículos. A gente vê moto sem farol. Porque o piloto da motocicleta, ele só fica vendo o farol dianteiro dele. Se estiver funcionando o farol dianteiro, ele não vai olhar traseiro. E aí tá sem lanterna traseira. Aí você vê aquela moto apagada do nada, tá chegando perto e tem uma moto. Porque a massa da moto é bem menor que qualquer outro tipo de veículo e ela é bem menos vista. Então ela tem que estar com todos os componentes dela, principalmente a lanterna traseira, em bom funcionamento. Né? Já atendi acidente assim. Do motorista legal falar, eu não vi a moto. Ele estava totalmente apagado. Quando eu vi, estava em cima, eu não consegui desviar. E um detalhe, né? É só um farol que a moto tem ali na frente. Então a luminosidade que ele tem é bem e com a lanterna apagada, porque aqui nós temos uma particularidade. Nós estamos cercados de propriedades rurais. E muitos desses moradores locais, eles utilizam motos e acreditam que por estar na parte rural, que vai pegar só 100, 200 ou 1 quilômetro ou 2 da rodovia, né? É só um pedacinho. Então não precisa tomar conta da mesma motocicleta, vai ficar com o pneu careca, vai ficar sem... Quando eles fazem abordagem, o inspetor pode falar com muito mais propriedade, e faz o trabalho de conscientização com motocicletas, qual é a quantitativa que vocês pegam para fazer a apreensão? Bastante. E ainda o cara, mas eu só vou daqui ali, ó. É daqui ali que acontece o acidente. A maioria dos acidentes, inclusive com fatalidades, ocorrem próximo de casa. Você não está distante. A maioria deles, mais de 70%. É a hora que você está chegando perto de casa que você dá aquela relaxada. Estou quase chegando. Ou então, às vezes, você está lá com aquele sono batendo. Falta só 100 km para chegar em casa. Eu vou conseguir. Aí eu vou conseguir. Você vai dar aquela forçadinha e é a hora que você acaba dormindo no volante. Então, é impressionante, assim, se você começa a olhar as estatísticas, você começa a ver, cara, é impressionante como a maioria dos óbitos acontecem perto de casa, a menos de 100 km, dentro desses 100 km finais aí. E uma paradinha já muda tudo, Uma paradinha de meia hora, se o cara deu uma meia hora, ele parou, dá uma cochilada ali de meia hora, levantou, lava o rosto, toma um golinho de café, você chega inteirão tranquilo no seu destino. Porque todos os acidentes são evitáveis. Né? Quando um piloto de motocicleta ele tem as escolhas, como um motorista de automóvel, são feitos por escolhas. Então, quando ele escolhe pegar uma rodovia e não afivelar o seu capacete, é o primeiro, na hora que ele cair, é o primeiro que vai sair. A gente pega inúmeros acidentes que o cara poderia estar vivo, mas por ele não ter afivelado o capacete da maneira correta e necessária, a gente vê muitos por aí, a fivela vai batendo aqui com o trafegar da rodovia, pela velocidade, e a gente olha, é um absurdo. A quantidade de pessoas que a gente vê que não tomam cuidado simples. Mas eu estou usando capacete. Se você não afivelar, na hora que você cair, não vai adiantar nada. É um boné, né? Uma outra coisa que o pessoal não se atenta, né? A questão da viseira. A viseira é importantíssimo. Porque eu já atendi acidente, pessoas que perderam a visão porque pegou aqueles besourinhos no olho. Estava com a viseira levantada. Ou suja demais, né, inspetor? Ou suja demais. Porque assim, tem uma outra coisa também que as pessoas não observam. O capacete também tem prazo de validade. Exatamente. São 5 anos de validade. Por quê? Porque a viseira vai embaçar, vai amarelar. Né? O material reveste ali o capacete, ele vai ressecar, ele vai ficar quebradiço. E numa pancada, ela deixa de ter a eficiência que ele teria se fosse um equipamento que estivesse dentro da validade. E as pessoas não se atentam a isso. Pode? Vem aqui no microfone aqui perguntar. Vem aqui. Não, vem no microfone, senão não vai dar para ouvir a pergunta. Para quem usa óculos, também tem que manter a viseira abaixada? Sim, porque o óculos ele não tem a proteção que a viseira tem. Quando a gente fala a viseira ou óculos de proteção, pegue um óculos de proteção. Geralmente é aqueles óculos que o pessoal usa principalmente em motocross.
Que o capacete do motocross ele é aberto, aí você põe pega aquele e veja a grossura que é isso. O óculos ele é fino, ele está ali. Ele cai no chão, quebra, né? Os danos podem ser até maior por conta de ser uma lente, ela quebrar e entrar no olho, né? Exatamente. Porque assim, a concessionária sempre preza com esses dados que a concessionária tem, o que a gente começa a fazer? Qual é a ação que a gente vai tomar? A gente está falando de motociclista. Quais são as ações em conjunto com a PRF que a gente faz? Campanha Viva Motociclista. A gente vai, orienta os motociclistas, pega o capacete dele, higieniza o capacete, pega a viseira, coloca os cristalizantes na viseira para que a gente possa limpar e no momento de chuva, na hora que chover, escorrer aquela água e ele continuar tendo a visão. Então, são os cuidados que a concessionária e a Polícia Rodoviária tem. Com determinadas situações de acidente ou irregularidades que a gente vê que podemos salvar vidas, a gente faz de tudo para salvar vidas das pessoas na rodovia. Tá? Fazemos de tudo, mas a gente não consegue se colocar no lugar do motorista e guiar para ele. Não consegue se colocar no lugar do piloto de motocicleta e guiar para ele e afivelar o cinto. Tem coisas que dependem do motorista e do piloto. E sabe que você falando isso, tem um amigo meu, eu não vou falar o nome, senão ele vai ficar bravo comigo. Que pediu para esse podcast aqui acontecer. E ele, a vida inteira eu sempre dirigi muito com ele, né? E eu falava para ele, coloca o cinto, e ele não colocava. E sabe quem colocou ele na linha? A filha dele. A filha dele um dia chegou para ele e falou, pai, coloca o cinto, pai. Não tem problema não, coloca o cinto, pai. Se bater e o senhor morrer, o que vai ser da minha vida? E a partir daquele momento, ele passou a usar o cinto. Aí tem que engolir a seco, né? E foi. Ela colocou ele na linha. Eu falava, entrava por um ouvido e saía pro outro. Mas quando ela falou para ele, foi certeiro. As crianças têm um poder de tocar os nossos corações de uma maneira que a gente não se espera, né? Então, por isso, os trabalhos que a concessionária faz nas escolas, né? O projeto escola, é voltado para isso. Para que essas crianças, elas mudem o nosso futuro. É uma semeadura que a gente vai colher lá na frente. Para a gente poder mudar a realidade do trânsito hoje. Então, essas crianças, com uma orientação dessa, da filha do seu amigo, que a gente tenta transmitir no nosso projeto escola, nas nossas atividades nas escolas com as crianças, para que elas possam chegar em casa e falar de maneira diferente que os pais delas já não tiveram essas informações, essas orientações. Então isso é muito importante. As crianças fazerem um futuro melhor no trânsito, a gente depende muito delas. E a gente também. sabe que as crianças cobram. Cobram, né? Cobram. A gente vai fazer palestra em escolas aí. E às vezes a gente faz palestra para filhos de conhecidos, né? Aí o cidadão ainda chega para mim, pô, Jacques, você é fogo, você vai falar para as crianças aí, agora estão me cobrando, agora tem que usar cinto, agora tem que andar dentro da velocidade. Essa é a intenção. Já cobra a questão do farol vermelho. Né? Então, e essa é a ideia mesmo. A ideia é que elas cobrem os pais. Porque o que você falou, um amigo, tal coisa, às vezes o cara ouve por aqui e solta por ali. Mas quando o filho fala, o que vai ser da minha vida sem você? Não tem pai que não balança, velho. Então, realmente é diferente. E não precisava disso, né? Eu acho que as pessoas podem tomar consciência por si só. Quando a gente fala de pessoas que tiveram perdas na sua vida, que é uma ferida que fica pro resto da vida, né, cara? Aquilo vai, por mais que passe o tempo, mas ela vai estar ali, né? E eu costumo dizer que a gente não precisa passar por isso para saber que dói. Se você passou por isso, falou para mim, pô, é difícil, eu acho que eu não tenho que passar por isso também para sentir na carne ali aquela dor para saber que dói. A mesma coisa você fala assim, ó, não põe o dedo naquela tomada que vai te dar choque. Eu vou precisar lá colocar o dedo? Eu sei que você já me avisou, vai dar choque. Eu não preciso lá colocar o dedo. Então a gente não precisa passar por uma dor dessa para saber que dói. Tenta se colocar, tenha empatia de se colocar no lugar do outro que já teve essa perda e que você já viu esse sofrimento, que você não quer passar por isso. Então você começa a mudar suas atitudes a partir daí. Como o Edson falou, a gente não consegue chegar lá para o motorista e fazer ele mudar. A gente faz a nossa parte, a gente fala, a gente mostra,
A gente dá as informações, a gente tem os vídeos que as pessoas assistem lá no cinema rodoviário. Inclusive, amanhã tem um cinema rodoviário na UOP aqui de Regis do Arapongal. 439. A equipe da concessionária, quem quiser participar, a equipe da concessionária junto com a Polícia Rodoviária vai ter uma manhã de cinema rodoviário para fazer esse tipo de trabalho que o inspetor aqui falou. No posto da polícia. Aqui. Exatamente. No quilômetro 439 do Arapongal. Legal. E às vezes se o cidadão aqui, o pessoal que está nos ouvindo, quiser participar, né, a gente não só vai fazer amanhã, durante todo esse período da Operação Rodovida, e a gente pode até falar dela também. Essa Operação Rodovida, ela começou, né, agora dia 18 de dezembro e vai até o primeiro domingo depois do Carnaval, que é no dia 9 de março. Em todo ano é sempre assim, ela começa antes das festas do final de ano e terminam depois do feriado de Carnaval, sempre no domingo depois da feriado de Carnaval, que é o movimento maior que a gente tem nesse período de férias, enfim. E várias ações de rodovia, várias ações educativas, né, os comandos de velocidade vão ser feitos, né, principalmente no Carnaval e agora nas festas de final de ano, a gente intensifica a questão do bafômetro também, que a bebida realmente é um problema, porque ele tira, né, o reflexo do motorista, então ele acaba demorando para tomar aquela atitude, e aí é a diferença que vai fazer você evitar ou não um acidente. Aí geralmente quando a pessoa está embriagada, ela perde um pouquinho da noção. Então ela acha que nunca vai acontecer, porque ela está bem, não sei o quê, e esse é o pior de todos os problemas, é essa autoconfiança. A partir do momento que você fica muito autoconfiança, você começa a abusar mais. E quando você abusa mais, você está mais suscetível a se envolver no acidente. Assim, tem outra trabalho que a gente faz, que é o Caminho Seguro nosso, e dentro desse Caminho Seguro, nos postos de combustíveis também, a gente pega motoristas, nós temos óculos, né, que ele imita o embriagado e o sonolência. Inclusive, uma oportunidade a gente pode trazer na faculdade aqui, fazer aqui com vocês também. É importante quando a gente pega o motorista que ele está são. Uma coisa é ele beber, se embriagar, ele está sem noção do que ele está fazendo. Outra coisa é ele ter noção, tá bem, não ter bebido nada, e a gente mostrar para ele quais seriam as consequências se ele estivesse bêbado, como que seria a visão dele. Então eles colocam o óculos, nós colocamos o óculos no motorista e colocamos uns cones, vai passando no meio dos cones, eles não conseguem passar porque a visão ali é de embriaguez e a outra é de sonolência. Então a gente, como eu falei, a gente faz de tudo para salvar a vida das pessoas. A gente tem inúmeros trabalhos junto com a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos competentes para que a gente possa salvar o maior número de pessoas e conscientizar essas pessoas que pode ser diferente o trânsito do que é hoje. Tem um vídeo ali que a gente vai passar, que o Jackson trouxe para a gente, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Qual é a estimativa de fluxo, né, baseado, claro, em anos anteriores, para esse período agora de Natal e Ano Novo aqui na nossa rodovia? Só para ter uma estimativa, você tem uma ideia? Sim. O inspetor Jackson ele fez uma matéria hoje de manhã com a TV Tribuna, com o Johnny, e eu vou deixar ele falar sobre isso, porque a gente passou para ele, já tem todas as informações bem direcionadas para bater com o que ele falou hoje. Então, nós começamos, foi feito um levantamento do dia 13 de 13 de dezembro agora. A semana começou na semana, porque o fluxo começou a aumentar, a gente começou a notar o fluxo agora do dia 13 em diante. As férias escolares, né? Isso, do dia 13 de dezembro, 13 de dezembro, até o dia 5 de janeiro, a estimativa está perto de 5 milhões de veículos que passam pela rodovia, em torno de 4,8 milhões de veículos. Então, é muita gente. É muita gente num período de 20 dias aí, praticamente. Né? Por isso que não existe efetivo da polícia, nem da autopista para verificar cada um desses veículos. Por isso que é importantíssimo que cada um faça a sua parte. Sim, né? E isso já representa um crescimento do ano passado em torno de 27%. De mais veículos do que nós tivemos no ano passado. E a gente espera ainda, na saída mesmo ali, nas vésperas do feriado, que é o maior fluxo mesmo,
esse aumento chega de 68% a 72% a mais de veículos nesse período de saída de feriado. Porque depois, na volta, às vezes as pessoas emendam com férias, aí acabam voltando meio que... Mas na ida vai todo mundo num momento só. Tudo junto. E aí é o que vai dar o grande boom e o fluxo do veículo realmente aumenta. Tanto que a gente tem restrições até, inclusive, para obras que tem a supressão de faixa. Porque se qualquer obra de supressão de faixa, que você vai fazer uma obra, por exemplo, é 10, 15 km de fila que forma. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente não permite que as obras sejam realizadas em períodos justamente ali na saída dos feriados, ali no retorno dos feriados. Esse fluxo aí, né? Sim. Porque assim, não é só as férias, é o final do ano. A economia aquece. Mais transporte, mais compras e com isso mais dinheiro. Então, o fluxo de veículos pesados nossos nessa época do ano, ele fica entre 50% e 60% iguais. Durante o ano, a maior parte dos veículos da rede segura aqui é veículos pesados, veículos de 60%. Chega nessa época do ano, iguala. Por quê? Tem mais veículos de passeio por conta das férias e aumenta também os veículos pesados por conta dos transportes. Que precisa, Natal, Ano Novo, as compras, tem que fazer as entregas. Então, aqui o Rodovia Sul e Sudeste, ela está viva a todo momento. Bombando. Então, assim, aí, com isso tudo, o volume de tráfego aumenta e a gente também intensifica as nossas atividades para que a gente possa atender todo mundo, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a concessionária, com o maior número de veículos. Mesmo assim, é impossível a gente fazer com que essas pessoas mudem o conceito delas de uma maneira que a gente gostaria muito, né? Então, por isso a gente tem esses meios de comunicação. Quanto mais a gente tiver esse meio de comunicação para expandir as necessidades das pessoas viajarem com segurança, melhor. E aí cabe o que o Jackson falou, que é o planejamento, né? Vai viajar? Faz um kit viagem, né? Exatamente. Leva uma fruta, leva um assado, um salgadinho, água. A viagem começa antes de sair de casa. Pessoal, você tem que lembrar, a viagem começa antes de sair de casa. Começa sempre antes, tá? Nunca vou começar a viagem na hora que eu colocar o carro na estrada, não. A viagem começa antes com o planejamento. Você fazendo o seu planejamento, você pode ter certeza que você não vai ter dor de cabeça durante a viagem, vai fazer uma viagem muito tranquila e feliz. Flavia, vamos pro próximo vídeo? Você poderia estar nesse carro. É uma situação comum. 3 amigos distraídos e o celular aqui. Quanta coisa passa despercebida quando você está concentrado respondendo uma mensagem? Eles são atores. O vídeo faz parte de uma campanha do governo americano para prevenir esse tipo de acidente. Usar o celular ao dirigir causa 1.600.000 acidentes por ano nos Estados Unidos e provoca a morte de 11 adolescentes todos os dias. Esse é o tipo de vídeo que é lançado todos os anos por vários países, porque a ONU ela tem um papel fundamental, né, no mundo inteiro, e ela colocou para que a gente pudesse reduzir em 50% as mortes por acidentes no ano de 2022 para 2023. A Rede Bittencourt conseguiu isso. Mas a gente não comemora, né, inspetor? Porque, assim, enquanto tiver pessoas morrendo por acidente de trânsito, a gente nunca vai comemorar. Cada vida vale, né? Cada vida vale muito. A gente reduziu em mais zerar, 50%. é Importante é zerar. Como o inspetor falou, mas a gente faz muita coisa. Trabalha muito todos os dias. O inspetor tem quantos anos de carreira? 30 anos. 30 anos. Eu sou ainda perto dele, ainda sou filhote. Estou com 16 anos aqui na Rede. E eu vivi um momento aqui difícil da Rede Bittencourt, né? Era pista duplicado. Simples, era esburacado, nós não tínhamos Quem atendia, concessão. Eram vocês que atendiam as vítimas? Nós fazíamos o atendimento do acidente, sinalizávamos o local, socorríamos a vítima, nós fazíamos tudo. E muitas vezes sem equipamento adequado para aquilo, né? Depois, com o tempo, entrou o SAMU, que nos ajudou bastante na parte de atendimento de vítimas e melhorou, assim, infinitamente depois que a Artéries assumiu a concessão, que aí a gente realmente consegue dar atenção ao que é preciso dar atenção. A qualidade do trabalho, né? Cada um dentro das suas atribuições
e todos em prol do usuário, em prol do cidadão. Essa é a ideia, a gente sempre trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria, porque os objetivos praticamente são os mesmos, né? Reduzir as mortes por acidente de trânsito. É um projeto já vem é nosso desde quando a gente chegou em 2008 na Rede Tencourt, né? E aí depois devido a inúmeras milhares de pessoas que morrem, e a gente também não pode falar só das pessoas que morrem, porque assim, quando morre uma pessoa, tem inúmeras consequências. Quando o filho morre, uma mãe no Dia das Mães, ela vai sentir falta de quem? Um pai no Dia dos Pais vai sentir falta de quem? Nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Então, assim, esse trabalho, concessionário PRF, é justamente para isso. Para que a gente tire a dor dessas pessoas e as pessoas consigam entrar dentro da rodovia e sair dela assim como entraram. Com segurança. Então, o trabalho de conscientização hoje é o que a gente vai conseguir fazer com que esse número de acidentes se reduzam cada vez mais. Quanto maior o número de pessoas que a gente conseguir conscientizar, menor vai ser o número de vítimas fatais. E tem as outras vítimas que estão em sequelas permanentemente para o resto das vidas, e não é só a sequela dela, é para a família também, que a família vai ficar com uma pessoa numa cadeira de rodas por conta desse acidente. Então, assim, as consequências são inúmeras. A cada um minuto, uma pessoa fica sequelada no trânsito. 1 minuto no Brasil. O Brasil tem um tamanho continental, que a gente fala, né? Ele é muito grande. Então, você tem acidentes, por exemplo, e 100 vítimas, tem um custo hoje em média de aproximadamente R$70 mil. Quando você tem um acidente com vítima fatal, com vítima em óbito, essa média de custo daquele acidente salta para mais de 600 mil. Mas esse custo, nós estamos falando em custo de dinheiro, né? Mas e quanto uma vida tem valor para você? Não tem valor, não tem preço, né? Não tem preço. Então é difícil você mensurar, né? Porque a gente fala assim, no custo, né, do tempo que o policial esteve lá, no acionamento do resgate, no acionamento do IC, no acionamento, porque tudo isso daí vai gerar o custo. Um hospital que vai ter que ceder uma vaga, né? Para você ter uma ideia, de cada 10 vagas ocupadas por hospital, principalmente hospitais públicos, 6 são por acidente de trânsito. 6. Então, tudo isso gera custo. E é um custo que chega assim a ser astronômico, mais de 60 bilhões de reais por ano. É muita coisa, né? Dava para investir em muita coisa, né? Dava para investir em muita educação, saúde, segurança, e que acaba sendo custos em acidente de trânsito. O vídeo fala muito a questão do celular ali. Sim, é uma coisa mais comum ultimamente está muito comum, e está causando cada vez mais acidentes. Eu já presenciei um acidente na minha frente. Eu estava ali tinha terminado o horário do expediente. Eu estava na frente da delegacia ali no quilômetro 446 ali, onde fica a nossa sede administrativa, e estava esperando a minha esposa vir me buscar. E nisso eu estou ali olhando, eu vi o cidadão com o celular na mão e vi ele só saindo à direita, ele nem percebeu. Aí ele pegou uma defensa que tem ali, voou e capotou na marginal. Aí eu fui lá, tá tudo bem com você, tal, socorrendo, acionei a concessionária, acionei a viatura, tal. Não, tá tudo bem. O que aconteceu, rapaz? Não sei. Não, eu vi o que aconteceu. Você estava no celular. Não estava. Amigo, tô cego, eu tô aqui, tô esperando minha esposa na beira da rodovia, vi todo o acidente acontecer. Você podia ter perdido a vida. E para azar dele, o seguro dele não tinha seguro o carro dele. Nossa. Dele e o carro relativamente novo. Eu falei, me desculpa, cara, mas bota a mão na tua consciência e vê o que você estava fazendo. Você estava no celular. E a hora que eu fui correr lá, ele estava buscando o celular, procurando o celular dele. Tem uma história legal que o Edson
Sim. Que aconteceu lá no 500, até se você... 499. É lá. Sim. Tem duas que é voltada para essa questão de utilização e não utilização. Uma do cinto e outra do celular. Esse motorista de uma carreta, no quilômetro 499, sentido Curitiba. Mais fácil para os ouvintes terem noção de como que é. Ele estava no celular conversando com a esposa dele. Dirigindo, sem cinto, conversando com a esposa. Vídeo chamado. Na altura do quilômetro 499, ele caiu na canaleta e tombou do lado esquerdo da rodovia. Tombou do lado dele. Ele morreu. Quando nossa equipe de resgate chegou, essa gente lembra muito bem, porque no trabalho de concessão eu levo essa imagem, né? O celular dele está travado exatamente no momento em que nosso CFTV pegou o tombamento e que ele estava no celular. O sangue dele ficou sobre o celular e as imagens e as mensagens que ele estava trocando com a esposa dele. Caramba. Nesse mesmo ponto, um pouco mais à frente... Mandando motorista... selfie e tudo, né? Exatamente. O selfie tinha acabado de mandar uma selfie dele. Então, não viu, realmente ele não viu a curva, né? E a curva lá é uma curva fechada. Então, assim, não é a curva, a geografia da rodovia que é perigosa. Tem a sua geografia como todas as outras rodovias têm. Mas o cuidado do motorista... Ele, se ele não tivesse no celular, tivesse prestando atenção, ele teria vivido com certeza. Nesse mesmo ponto, um pouco mais à frente, assim, em outra data já, um tombamento de uma carreta Volvo, dessas novas. Tecnologia embarcada. O motorista foi ejetado e morreu. Quando a nossa equipe chega, nossa fotografação, a gente tem imagens dessa foto também, o banco do motorista, com o cinto afivelado atrás, porque essa carreta ela não funciona se o cinto não estiver afivelado. Ela não liga. Então, assim, não adianta, por isso que a gente fala, pessoal, não adianta ter toda a tecnologia embarcada nos veículos hoje se você não tiver a consciência. Então, para quê? Ele não quer usar o cinto, pô, se não vai funcionar o carro se eu não afivelar o cinto, ele afivelou e sentou em cima. O banco não tinha um arranhão. Do lado do motorista, onde era para ele estar travado e preso no banco, não fez nada. Só que ele foi ejetado no momento do tombamento, caiu para fora e a carreta passou por cima dele. Tem exemplo mais claro do que esse, porque o cinto de segurança salva vidas? Nas circunstâncias? Não tem, né? Tem exemplo mais claro que esse, que não a utilização do celular vai salvar sua vida no momento da direção? Também não tem. Flávia, temos algumas fotos, algumas imagens que o Jackson mandou da campanha. Isso, a campanha não pode ser qualquer uma, a gente vai comentando, porque todas elas têm uma temática, né? Igual, por exemplo, aí, né? Desacelerar é lembrar dos detalhes. Afivele sempre seu capacete, aí já até falamos sobre isso. A questão da motocicleta, que o cidadão não faz o afivelamento correto, e num acidente a primeira coisa que voa é o capacete. Não, caiu, voa. E aí se já não estiver preso na queda, você pode ter certeza que voa. Aí você já era, né? E rapaz, eu tenho visto ultimamente alguns super-homens passando na moto aí, né? Eu peguei faz pouco tempo o super-herói, né? Que ele se acha o super-herói. Deitar na motocicleta, isso, parece que tá voando. E vir 2, 3 na pista e ficar trafegando entre as carretas como se fosse a coisa mais bacana do mundo. Como se fosse eu sou o bom, né? Naquilo que eu faço. É inimaginável, em plano sacrifício, a gente ter pessoas que ainda fazem isso, né? Não se cuidem e não cuidem das outras pessoas, porque ele pode causar um acidente e ferir uma família todinha que está trafegando com segurança lá, que fez todos os procedimentos corretos por conta dele. Uma vez eu estava na rodovia e tinha um caminhão na minha frente, acho que uns 30 metros mais ou menos, uns 30, estava distante, estourou o pneu. Você acredita que eu senti o ar quente a essa distância chegando em mim? Falei, cara... O deslocamento de ar é muito grande, porque o ar é comprimido. Quando você abre, o deslocamento E quente, porque o pneu está rodando ele e tá fica aquecido, quente, né? o pneu está aquecido. Imagina uma ressolagem, aquilo se chama ressolagem, nós chamamos de ressolagem, a gente recolhe toneladas de ressolagem ao longo do ano na rodovia, tá? Porque é algo que causa acidente. As ressolagens, o pneu recapado, geralmente acontece isso. Está previsto na lei usar pneu recapado? Sim, né, inspetor? Sim. Na traseira, dianteira nunca. Sabe? Jamais. Por lei também é proibido e passivo de autuação. O inspetor pode falar melhor sobre isso de pneu recapado na frente. Coisa que aquilo que a gente estava conversando sobre o acidente lá na frente do PEM, que vitimou uma família toda, né? Então, assim, o pneu recapado já tem a sua particularidade de desgaste. É feito em cima de uma carcaça supostamente boa,
por conta do alto custo dos pneus, eles utilizam esse subsídio para poder continuar trabalhando. Baratear o custo. Né? Baratear o custo, né? E aí, com o passar, ou por uma recapagem mal realizada, ou por já um desgaste, porque não é recapado que vai ficar usando até desgaste derreter. natural, né? Desgaste Porque natural, borracha, né? é o que a gente falou bastante aqui, tomar cuidado dos veículos, né? Analisar tudo, para que a gente identifique se está em condições ainda de uso, para que aquela ressolagem não estoure e não pegue um motociclista que está viajando ali atrás, em um carro, assustar. Você está trafegando do lado de uma carreta, ultrapassando, estourar um pneu daquele, pode se assustar por conta de um desgaste que já era para ter sido evitado. Então, todo esse complemento, você vê que é um conjunto de coisas que vai fazer com que a gente tenha uma segurança melhor, né? Sim. E a ideia, na verdade, assim, o ideal é que essa ressolagem, esse recapeamento, ocorra no máximo por 3 vezes. Só que a gente não tem um controle de como fazer isso. Não marca em nenhum lugar. Né? Não marca nenhum. Em alguns lugares do mundo, eles recebem uma marca no pneu. Então, você tem ideia de quantas vezes ele foi feita a ressolagem. Você, né? às vezes pega a carcaça totalmente vencida. Não pode, o pneu tem um vencimento. Pegou a carcaça muito velha, vencida, eles colocam a recapagem em cima de uma carcaça vencida. Não adianta estar o recapeamento bom e a carcaça está ruim. Geralmente a validade de uma carcaça, de um pneu, mesmo de um pneu, é de 5 anos também. E até 5 anos ela está em perfeito estado. Passou daquilo ali, ela já não tem mais condições de você fazer uma ressolagem, uma recapagem. E principalmente na nossa região aqui nós temos essa dificuldade, porque a nossa região já é quente. Né? O asfalto está pelando. Né? E ele está rodando ali o pneu quente. Então a possibilidade daquilo soltar é muito provável, né? Então por isso que a gente tem uma infinidade de vezes você está fazendo patrulhamento, você depara lá com um pedaço de pneu e foi solto, porque ou foi mal feito, como o Edson falou, ou simplesmente porque já não tinha mais condições, está numa carcaça que não tem mais condições de receber aquela ressolagem. Imagine um peso, uma carreta de 60, 70 toneladas em cima de um pneu degradado já. Quais consequências que não pode gerar isso, né? Nós temos um projeto também junto com a Polícia Rodoviária Federal que se chama Serra Segura. O que é a Serra Segura? A gente identificar com os nossos profissionais, tá, de mecânica, analisar a questão dos freios e dos pneus das viaturas. Pegamos carretas com pneus assim totalmente carecas. Assim, precisa trabalhar? Precisa. Mas o que a gente conversa com o motorista no momento dessa abordagem? Analisar os freios, a gente analisa para ver se está tudo correto, os pneus também. Passamos para os órgãos competentes, que é a Polícia Rodoviária, para tomar as medidas cabíveis. Mas a intenção não é punir e fiscalizar. Como o inspetor falou, punição também é uma fiscalização que meio de educação, de educativa, né? Mas evitar que aquele motorista, dentro desse projeto nosso que se chama Serra Segura, desça uma serra em péssimas condições e cause um acidente e mate alguma família. E tem muitos acidentes que ocorrem por falta de freio. A gente vê relato, no caso daquele ônibus que foi falta de freio. Teve um outro acidente que o caminhão perdeu o freio, bateu na traseira do ônibus, também vitimou. Exatamente, vitimou inúmeras pessoas. Eu tive nesse acidente também. A gente vê muitas situações de acidentes ocorridos por falta de freio. Às vezes você vai fazer uma análise dessa daí, vai verificar, os freios da carreta estão todas isoladas lá e só tem 1 ou 2 funcionando. Caramba. Sendo que a carreta tem 3 eixos, 4 eixos. As bitrens são 9 eixos. E cada eixo tem duas cuicas de freio. Cuica isolada. E aí a gente identificar a cuica está isolada, o cara está com algum problema na cuica, ele vai lá e isola. Isola e fica sem freio naquela roda. Freio naquela roda. Isso, a Serra Segura serve para isso. E aí a concessionária trabalha no quê? Mitigar isso. Como que a gente vai mitigar isso? Dispositivos de segurança. Serra do Cafezal, quilômetro 353 sentido Curitiba, a gente tem um dispositivo de segurança que se chama área de escape. Você já ouviu falar? Sim, já passei por lá. 105 veículos entraram até o momento, desde quando ela foi inaugurada. Tá? 105 veículos sem freio,
que entraram nesse nosso dispositivo de segurança, aqui na rede do Bittencourt, e a gente salvou a vida deles e Deus sabe lá de quantas outras pessoas que iriam vitimar lá na frente por conta do freio. Então, você vê, quando a gente fala assim que a concessionária Polícia Rodoviária faz de tudo para salvar a vida das pessoas. Mas, de novo, repetindo, a gente não consegue sentar no lugar do motorista, a gente não consegue ir lá na empresa de frota fazer todos os cuidados necessários para que eles sigam a viagem segura. Então depende muito das pessoas. Da também. pessoa. Exato. Segurança quem faz é a própria pessoa. Por né? esse motivo, o nosso tema é esse, né? Segurança na estrada, quem faz é você. Lavinha, tem mais imagem? Olha lá, desacelerar é manter o foco. Não use o celular enquanto dirige, né? E é como a gente também já comentou aqui. Muitos dos acidentes ocorrem por falta de atenção. E muitas das pessoas perdem a vida por causa disso. Por causa de uma coisa aparentemente simples, aparentemente boba, né, que as pessoas falam, isso aí eu tô acostumado, não sei o quê. Mas para você ter uma ideia, se você tiver 80 km por hora, e você olhou no celular ali, você perdeu alguns segundos, você anda quase 100 metros no escuro. Em 100 metros. Aquela olhadinha no celular. A 80 por hora. É o suficiente. Então, se alguém frear na sua frente, você não vai ver. Um pedestre atravessar despretensiosamente. Na sua frente, um idoso, né, principalmente, né, uma criança. Essa questão que a gente fala, que o inspetor está colocando muito bem. Mas eu estou a 60 km por hora. Você perdeu totalmente seu campo de visão na hora que você se colocou aqui. Já tem uma criança atravessando a rodovia. Por mais que você tenha 60 km por hora, você vai vitimar aquela criança. E um detalhe, né? Que você frear não significa que o carro vai parar, né? Também tem isso, Tem um arrasto devido à velocidade dele. Até ele parar, então por isso que se você estiver vendo, dá tempo de você reduzir a velocidade e fazer o necessário, né? Sim. E é para isso que você tem que ter mantendo o foco. Você tem que manter o foco no que você está fazendo. Naquele momento que você está dirigindo, a coisa mais importante que você tem é você manter a atenção no que está acontecendo à sua volta. Eu costumo dizer que o veículo na mão de uma pessoa irresponsável é como se fosse uma arma. É como se eu tirasse a minha arma do coldre aqui e desse um tiro. Entendeu? Porque ali ele pode matar pessoas com aquilo ali. Principalmente, e quanto maior o veículo, maior é a responsabilidade. Tanto que a gente costuma dizer profissional do volante. Sim. Então, quando a gente pensa que o cara é uma pessoa profissional, você falou, opa, essa pessoa está mais qualificada. Teoricamente, a gente imagina isso. Tanto que o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele fala, os veículos maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos pela incolumidade do pedestre, que é a pessoa mais frágil, mais vulnerável de toda essa cadeia, né? E é o trânsito. Dentro desse quesito de velocidade, eu tenho visto na televisão ultimamente um número muito grande de veículos de passeio, carros de luxo, em alta velocidade atropelando pessoas, né? Acho que vocês devem ter acompanhado aí. A gente já vê essas reportagens, tá? Eu tenho uma reportagem no material que eu faço do trabalho de conscientização, exatamente isso. Excesso de velocidade de veículos automotores e esportivos. Legal, é isso mesmo. Tem pessoas que têm seu Mustang, trafegam em locais que é 60, 120, 140, 150 km por hora. Existe e está vitimando pessoas também. Mas quando a gente fala de velocidade, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando você passa uma reportagem como essa, você coloca como que se só essas pessoas estão matando. Não é. E não é. A qualquer 60 km por hora, você pode vitimar uma pessoa também durante o atropelamento. 60 km por hora, se você estiver usando o celular aqui, é o suficiente para você matar uma pessoa atropelada. Poxa, mas eu estava 60 a 40 km por hora. O impacto é terrível. Então a gente tem que ter essa consciência. Tem essas pessoas com os seus veículos esportivos, cometendo erros, crimes de trânsito, tá?
Tem sim, assim como tem outros que não têm veículo esportivo fazendo o mesmo crime, né? Indo contra as leis de trânsito. Recentemente nós tivemos um acidente na rodovia da Artérias Hídrica Litoral Sul. Passou na televisão, onde um caminhão tombou em cima de uma van com esportistas lá do Rio Grande do Sul e vitimou 8, se não me engano foi... Foram 9 no total. 9 no total. O motorista, o professor deles ali, o técnico, né? Exatamente. E o restante, todos jovens e adolescentes ali entre 15 e 17 ou 18 anos. Então, assim, e foi constatado pela perícia que o veículo, caminhão, estava em péssimas condições de uso, não tinha sido feito as devidas manutenções, já tinha sido quebrado, e o motorista, por sua vez, não tinha experiência, como o inspetor falou. O profissional, quando você vê alguém dirigindo uma carreta com 40, 50 toneladas, com 30 metros de comprimento, subentende-se que ele é o quê? Um profissional. Por isso tem a carteira de habilitação aí, profissional. E ele também não tinha a qualificação necessária de experiência para estar dirigindo naquele momento. Salvo engano, pela reportagem que eu vi, o inspetor pode me corrigir se estiver errado, ele foi qualificado como homicídio culposo, tanto ele quanto o dono, o proprietário do caminhão. Então, Por negligência, né? Contra situações como essa, que nós, como concessionária, a PR pode fazer? Trabalhos de conscientização para que a gente tenha uma serra segura, evitar que um motorista como esse desça em uma serra da maneira que desceu e atinja um veículo e uma família ou uma van, qualquer que seja, com inúmeras pessoas e cause vítimas. Flavinha, temos mais imagens? Desacelerar é ser responsável. Não dirija depois de beber. Isso daí é um problema enorme na parte do carnaval, né? Carnaval é eu acho que talvez o feriado que o pessoal mais gosta de, popularmente falando, entornar o caneco, né? E aí o pessoal bebe mesmo e Enche a abusa cara. da bebida. Enche a cara. Perde a noção do que perde noção. Então, uma coisa a gente fala, a responsabilidade é tudo. Então você tem que ter responsabilidade nos seus atos, né? Vai beber? Ninguém está falando que você não deve beber, não deve extravasar, não deve aproveitar. Cara, mas vai de Uber. Né? Ou tem alguém lá que não bebe, dirige. Né? Porque são vidas, né? A gente vê assim, o nosso dia a dia já é uma vida corrida, né? A gente vive acelerando, né, na vida. Então, e cada dia mais, né, com o advento das tecnologias, da comunicação, né, enfim, a tecnologia faz isso com a gente, facilita a nossa vida, mas ao mesmo tempo acelera demais. Então, há um momento que você tem que desacelerar. Por isso que a gente está focando essa operação Rodovida nessa questão da velocidade. Vou entrar de férias, então tenho que desacelerar. Eu preciso desacelerar. É uma questão até de saúde, né? Manter a minha saúde. Eu já vivo numa vida atribulada, uma vida que eu tenho vários compromissos ali, corre daqui, corre dali, reuniões, isso, aquilo, metas que tem que ser cumpridas, enfim. São várias preocupações que faz com que a nossa vida fique acelerada. Então, a gente falou assim, vamos desacelerar. Então, todas as imagens que nós estamos falando começam lá, desacelerar. Desacelere, pois bem maior é a sua vida. É a vida, a gente não tem outra. É a única coisa que a gente tem. E como a gente já falou aqui em dados momentos, nós não temos como mensurar quanto vale uma vida. Tem um vídeo que foi utilizado já em campanhas anteriores. Infelizmente eu não achei esse vídeo para poder trazer, mas muitas pessoas já devem ter visto esse vídeo. Uma pessoa entrevistada, esse vídeo é um vídeo, se eu não me engano, é europeu. Aí ele está sendo entrevistado e ele pergunta: quantas pessoas você acha que é aceitável que morram no trânsito? Aí ele pegou, pensou, falou: umas 70 pessoas. Legal, 70 pessoas, tá bom. Aí, nesse dado momento, eles
pediram para que entrasse, né, 70 pessoas da família dele, dos amigos, tal e coisa. Uau! Aí fala assim, então esse tanto de pessoas é tolerável. Aí ele pega, não, 0, ninguém. Então, quando você coloca isso pessoalmente para você, aí você vê que realmente o que o Edson falou, a gente reduziu 56%, se eu não me engano, o valor. Sim. A gente reduziu em 56% aqui na região do Teicoro o número de mortes. Ah, é motivo de comemoração? Não, é motivo de mais afinco para a gente conseguir diminuir ainda mais. Chegar aos 100%. Chegar aos 100%. A gente sabe que isso é difícil porque não depende só de nós, como eu falei. A segurança viária, a segurança no trânsito é responsabilidade de todos. De todos. Então, para que eu tenha um trânsito seguro, eu tenho que fazer a minha parte. E deixa os órgãos fazerem a parte deles. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não respeitar os limites de velocidade, se eu não respeitar a sinalização, se eu não respeitar o próximo, porque a gente tem que entender que a gente está numa rodovia, numa via pública, e nós não estamos sozinhos. Aquilo ali não é meu, é nosso. Eu tenho que viver e compartilhar com quase 5 milhões de pessoas aí que vão passar nesses 20 dias. Então, isso 5 milhões de pessoas que eu falo que são os motoristas. São os ocupantes. Fora os ocupantes. Isso que ia falar, né? Então, são muito mais de 5 milhões de pessoas. Se for colocar cada veículo aí com 4 pessoas, vai para 20. Só que aí você tem ônibus também, que são 40 pessoas. 42 45. pessoas. E que nesse período, praticamente, são todos cheios. Inclusive, tendo ônibus aí, extras aí, com horários extras para dar conta da demanda. Então, você vê que não é só. Aí você tem que ver que realmente a responsabilidade também, a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente. O que eu posso fazer? Vamos fazer a minha parte, vamos planejar a viagem, vou fazer a manutenção do veículo, vou pedir para que todos usem o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade. Choveu, acabou a pressa. Acabou a pressa. Por quê? Porque os pneus não têm a mesma aderência. Eu sempre costumo falar assim, quiçá a gente pudesse ter, igual a Fórmula 1, quando começa a chover, eu paro no box lá e coloco um pneu próprio para chuva. A gente não tem essa possibilidade. Os pneus dos carros, eles são, que a gente costuma dizer, intermediários, para seco e para chuva. O que vai diferenciar a minha atitude como motorista? Como eu ando no seco, como eu ando no molhado. Até porque, né, inspetor, tem aquela questão da falsa sensação de segurança. O que é isso? Quando está chovendo, fraco, aquela garoa, o que o motorista vê? Ele enxerga bem. Você não enxerga bem quando está só garoando? Então você tem a falsa sensação de segurança. Está garoando, está tranquilo. Eu não preciso reduzir minha velocidade. Quando chove forte, o nosso número de acidente quase não tem. Porque o motorista faz o quê? Reduz a velocidade. Reduz a velocidade porque a visão dele é mais baixa. É limitada. E aí tem a outra questão que todos os acidentes que a gente atende, né, inspetor? O que o motorista fala? Olhe na pista. E não existe isso mais. Tá? Qual que é a realidade? Nós conversamos aqui sobre ressolagem. Muitas vezes o óleo que está lá é do próprio veículo. É do próprio veículo que estourou. Quando ele capotou ali, bateu, ele vazou o óleo. E aí com essa chuva fraca, nós falamos de quase 60% de veículos pesados ultrapassando a rede todos os dias. Calor, o inspetor falou. Está quente. Pneu rodando. O atrito dele com o pavimento, o que ele faz? É como nas Fórmula 1, a pista não fica emborrachada? Sim. Aqui também fica. E aí, com chuva fraca, ela não lava a rodovia. E é onde que tem a chuva fraca, unindo com a falsa sensação do motorista de segurança, que ele não reduz a velocidade, e a pista fica escorregadia por esse motivo. Então, assim, de 100% dos acidentes que a gente atender, 80%, 90% vai falar que é hora na pista. Quando a gente pega os dados lá pra gente fazer todo... Tem um sistema próprio, né, nosso da concessionária que preenche todos os dados, né, de todas as ocorrências. Qual é a causa provável do acidente relatada pelo motorista? Olha na pista. Não é velocidade, não é celular. Não é velocidade, não é celular. Nunca foi, tá? Nunca foi. É óleo na pista. Aí nós fazemos todo o trabalho, fazemos o registro fotográfico daquele local onde não tem nada, para que a gente possa precaver depois de futuras
É sonho do próprio motorista falando que não está sendo fiscalizado. E o motorista, ele geralmente tende a botar a culpa em alguma coisa menos dele. Né? Só que a gente tem comprovado, cientificamente, inclusive com várias estatísticas, 90% é culpa do motorista. 90% dos acidentes é culpa do motorista. Igual, por exemplo, tem muitos, vai fazer um relato lá, o cidadão, estava eu na velocidade da via, quando perdi o controle, 4 horas na pista, perdi o controle. Aí você vai perguntar para o cidadão, qual que é a velocidade da via? Nem sabe. Ele nem sabe, ele nem viu placa. Eu tava 80, mas você sabia que aqui na Serra é 60 km por hora? Não, não é 60. Ele passou por várias placas. Passou por inúmeras placas informando da necessidade de descer engrenado com a sua carreta. Não descer, porque aí a pressa, como diz o inspetor, é inimigo da perfeição. Então assim, eles descem com a velocidade de querer chegar mais rápido nos locais, né, nos seus pontos de descarga, e não desce com o veículo engrenado, com freio a motor. Aí quer descer 80. Aí na próxima curva freia. Aí acelera de novo. Na próxima freia. Chega na metade da serra, o que acontece? Tá sem freio. Aí ninguém segura mais. Quando a gente conversa assim com motoristas mais experientes, né? Eu digo experientes assim, mais experientes do que eu ainda. Eu tô com 50 anos e 30 anos de rodovia. 30 anos da PRF. E quando eu falo nesses motoristas aí com 70, 60 e poucos anos que não pararam, ou que já pararam, mas que a gente tem oportunidade de conversar, eles sempre falam que a velocidade, a marcha que você usa para subir é a mesma que você usa para descer. Exatamente. Entendeu? Olha só, essa eu nunca tinha ouvido. Nisso você, além de você poupar os freios, né, você tem uma durabilidade maior do seu freio. Isso também serve até para carro de passeio. Principalmente carros automáticos, o pessoal põe no D lá e é só no freio, né? Uhum. Ele pode colocar no manual e reduzir ali e descer a marcha só descendo na marcha, segurando no freio motor. E esse freio motor vai te economizar pastilha de freio, vai te economizar combustível. E quando você acelera e freia, você está gastando mais combustível. Entendeu? Então tudo você faz o que a gente costuma dizer de direção econômica. Quando você pratica a direção econômica, você pratica uma direção segura e também que vai te trazer economia. Legal. Então, a mesma, como eu falei, os mais antigos sempre falavam isso, e desde que eu entrei na PRF, os motoristas mais antigos, eles sempre falavam isso. A mesma marcha que você usa para subir, você usa para descer. Flavinha, temos mais imagem aí? Olá. Desacelerar é ter empatia no trânsito. Fique atento ao pedestre. A gente falou aqui, né? A gente, quando está atrás com o volante, a gente não pode esquecer que também a gente é pedestre. Em algum momento essa empatia é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Às vezes ele está atrás do volante, ele não para ali na faixa de pedestre. Só que quando ele está lá com o pedestre, ele quer que o carro pare para ele. Tem um desenho Pateta, que a gente usa muito para palestra com crianças, que às vezes serve para gente adulto, cara, sabe? Inspetor, e quem não tem um amigo como esse que ele vai contar? Você vai ter, eu tenho. E é assim, ele como ele está com o pedestre, é aquela pessoa amável, aquela pessoa tranquila, ele entra atrás, ele se transforma. A hora que ele escuta o barulho, ele se transforma. Aí ele esquece que ele é pedestre também. Esquece que quando ele não está atrás daquele volante, ele é um pedestre. Eu costumo sempre, tenho essa máxima, né? Sempre meu avô, meu pai, enfim, sempre falaram dessa forma para mim. Faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por você. Essa é a empatia que a gente fala no trânsito. É você respeitar aquele outro e tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, esse é o lance, é você também ter o bom senso, você ter aquela coisa às vezes a pessoa está chegando ali, está vendo que tem uma bifurcação, segura o trânsito, dá uma seguradinha, deixa o cara entrar na sua frente. Não vai custar nada. Não vai custar nada e vai ser bom para todo mundo, né?
problema é quando todo mundo chega lá, quer chegar lá no coisa, aí chega lá no bico lá, aí não entra nenhum nem outro e aí vai formando as filas, né? E o confronto, não, eu que vou, ninguém tem a empatia de deixar o outro passar, né? Sim. A educação no trânsito tá péssima hoje. É caótica, né? Caótica. As pessoas pensam só no seu umbigo, né? Pensam muito no meu no tempo, eu. chegar, eu A gente fazer. tem que pensar no outro, a gente tem que ter essa empatia de fazer pelo outro. E pode ter certeza, quando você faz a coisa certa, você dá aquela oportunidade para a pessoa, você vai ter uma viagem muito mais tranquila. Você vai perceber que as pessoas também vão te dar essa oportunidade. Porque é aquela velha história, tudo que você faz de bom, volta bom para você. Se você faz o mal, vai voltar o mal. Então não adianta você falar, eu vou plantar laranja e querer colher goiaba. Não vai. Então você vai plantar e vai colher aquilo que você plantou. Eu acho do retorno, né? Eu acho tão bacana assim o motorista que é bem resolvido, sabe? Porque, principalmente nas estradas, tem muito aquilo que quando um dá um farol alto na tua traseira que você quer passar, e eu tenho amigos que são assim, não, agora eu não saio. O cara tá dando farol alto, deixa ele seguir o caminho dele. Quando eu tô na velocidade da vida, na faixa da esquerda, para ultrapassar algum outro veículo, eu já tô vendo outro dando farol lá atrás, eu já dou seta pro lado direito para ele entender que na primeira oportunidade eu vou sair da frente dele. Eu não quero atrito. Se ele tá com uma velocidade maior, tá com mais pressa do que eu, siga o seu caminho. Isso chama um motorista bem resolvido. Nós precisamos de motoristas bem resolvidos para que não tenha atrito, não tenha ego durante a direção. Exatamente. Falou Mais bem. imagem aí, Flavinha? Desacelerar é valorizar a vida. Respeite os limites de velocidade. E lá embaixo, desculpe, mas está longe aqui, eu não consigo enxergar, mas é isso que fala, né? Isso, desacelere. Seu bem maior é a vida. E tem sempre alguém esperando você chegar. Sim. Tem uma campanha da SNT, do Sistema Nacional de Trânsito, eu não lembro de que ano, e o Leonardo ele fez essa campanha justamente. Foi numa época que o filho dele sofreu aquele acidente, e ele fala justamente disso, né, da questão da pressa, né, e o importante não é você ter pressa para chegar, mas chegar bem. E é engraçado isso, porque quando você está na rodovia, se você vai dentro do limite de velocidade, que boa parte aqui é 100 por hora, quando chegar nos municípios reduz para 80, né? E você está ali dentro do limite da velocidade, aquilo que você vai andar a mais, os 120, 130, lá no final a diferença de tempo vai ser tão pequena que não tem ganho. Não vale a pena, né? Não tem ganho. Não tem ganho. Quando a gente coloca a velocidade na frente do patrimônio principal nosso, que é a nossa família, a nossa vida, não tem nada que você consiga fazer para que isso valha a pena. Então, redução, dirigir na velocidade da via, prestar atenção, ficar atento, ter o seu descanso. Vai viajar, descanse bem. Se alimente bem, tenha o descanso. Puta, eu tenho amigos meus que saem sem necessidade 3 horas da manhã de casa. Porque eu não quero pegar trânsito em tal lugar. Programa de maneira diferente. Aí vai dormir quase meia-noite para sair às 3. Vai sair descansado de casa? Aí todo mundo dorme dentro do carro. Não sou contra o cara sair 3 horas da manhã. Desde que ele descanse. Mas vai dormir mais cedo. Exatamente. Exatamente. Mas você tem aquela de 6 a 8 horas de descanso. E não tem o hábito, inspetor. Meu sogro é carreteiro, eu sou filho de carreteiro, meu irmão é carreteiro e meu sogro é. Meu sogro acorda todo dia às 3 horas da manhã. Ele tem o hábito, ele dorme cedo, para de manhã ele pegar a carreta no porto e dorme com as galinhas, né? Agora, quem vai viajar? Tem o hábito de acordar todo dia, vai viajar com a família. Aí todo mundo dorme no carro, né? Só ele fica lá. Até o motorista. Daí até o motorista dorme. Todo mundo dormindo. Eu vou. A esposa fala, vamos 3 horas. Os filhos falam, vamos 3 horas. Mas quem tá dirigindo que fica ali? Pro resto tá tudo bom, porque eles vão dormir dentro do carro. Mas pro motorista que não tem o hábito e não dormiu e se alimentou mal e tem todas aquelas coisas. Vou tomar um café ou energético. Ele vai com energético. Mas se ele tem o planejamento de sair às 3 horas da manhã, ele tem que ter o planejamento de ter esse descanso de pelo menos, no mínimo, 6 horas. O descanso ideal é de 6 a 8 horas.
você tem que ter esse sono. É porque, na verdade, o sono é revigorante. Não existe nada que resolva o problema do teu sono, a não ser uma boa noite de descanso. E não adianta, o dia da pessoa fica péssimo, né? Ele não dormiu direito, não é só a viagem. Fica mau humor. E aí o que acontece? Fica mal-humorado. Aí o ego deles se na rodovia, ele quer andar mais que os outros, não dá passagem, briga no trânsito, briga no farol, acontece inúmeras fatalidades que a gente já vê, pessoas extremamente estressadas, e é uma união de coisas que a gente pode ser evitado. Vira um pateta do carro, né? E aí eu falei, como a gente falou aqui lá no começo, né, a questão da vida acelerada que a gente tem. A gente tem essa oportunidade de tirar umas férias, aproveitar com a família. Cara, desacelera mesmo. Desacelere, curta a viagem, aproveite a viagem, né? Faça uma viagem realmente, programe paradas, né? Você pode programar suas paradas em determinados locais, somente se essa viagem for muito longa, né? Você tem como programar. Hoje em dia nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Você pode ir lá fazer uma viagem aqui, eu quero programar paradas em tal lugar, o que eu tenho aqui que eu posso aproveitar, né, para dar uma descansada, esticar as pernas, né, conhecer um lugar novo. Curtir, né? Contemplar. É realmente você descansar. Você só vai descansar se você desacelerar. Se você manter acelerado o ritmo que você leva no seu dia a dia, então não serviu de nada aquelas férias. Você continuou no ritmo, na verdade. Porque o tempo é algo fundamental em nossas vidas hoje. E se a gente não tomar conta dele da maneira necessária e saudável, quando a gente acorda pela manhã, a gente não tem mais o tempo que passou. Então a gente está perdendo tudo na nossa vida. Sim. E aí, a questão do tempo que você falou que é muito valioso. O que passou, não tem volta. A nossa vida é curta. Então, entre o nascimento e o final aqui, que a gente não sabe quando vai ser, vamos aproveitar o máximo dessa vida, né? Eu costumo falar que na nossa lápide, lá no cemitério, vai estar nasceu e faleceu. E entre esses dois, o tempo é muito curto. Então os momentos nossos tem que ser bons momentos. E no trânsito é a mesma coisa. Se nós queremos bons momentos na nossa família, a gente está no final do ano, onde todo mundo pensa, pô, Natal, todo mundo quer fazer as coisas boas, todo mundo quer ser paz e amor, né? Perto do Natal. E por que não ser assim durante o ano inteiro? Precisa intensificar só essas coisas? Não. Então a gente pode ser assim o ano inteiro, ter uma boa comunicação, uma boa convivência com as pessoas, principalmente no trânsito. O trânsito precisa disso. O trânsito é uma coisa bacana. Quem não gosta de carro? Você não gosta de carro? Claro. Eu adoro carro, o inspetor gosta de você. Todo mundo gosta de carro. Tudo é legal, cara. O trânsito pode ser uma coisa bacana. Mas depende da gente. É isso aí. Gente, chegamos aqui no nosso limite de tempo. E foi um bate-papo muito legal, esclarecedor, educativo. E espero, né, que todos aí que estão nos acompanhando tenham gostado do bate-papo e sigam todas as dicas colocadas aqui pelo Jackson, pelo Edson, porque são dicas que são para a nossa vida. Literalmente, para a nossa vida. Se não seguir essas dicas aí, corre um sério risco de vida. Né? Com certeza. Então eu queria pedir para que o Jackson e o Edson falassem seus recados, né? Suas palavras finais. Fica meio chato. Seus recados aí, mandasse beijo para quem quisesse agora, de boas festas aí. Fique à vontade. Eu quero agradecer ao Unicep, né? O professor Fred. Quem tem muita estima por conta dele já ter sido meu professor na época do Fábio Barreto, né? Então a gente já se conhece Biologia? De longas datas. Então é um prazer estar aqui, poder expandir essas orientações e deixar para as pessoas aqui nosso contato, quando vocês quiserem transmitir também. Pode nos procurar para a gente fazer trabalho de conscientização, a gente trabalhar junto com a população e os motoristas da nossa região, de qualquer outra que seja, para que a gente possa fazer um trânsito melhor. A concessionária não está só para cobrar pedágio. A concessionária está para cuidar da vida das pessoas. Nós precisamos ter gente que cuide da vida das outras. E para isso que nós estamos aqui.
Eu estou há 16 anos na concessionária e não estaria todo esse tempo se não tivesse um trabalho sério de salvar vidas na rodovia. Então, como eu falei, eu sou filho de carreteiro e de irmão também carreteiro, ambos já não estão mais comigo, mas eu faço de tudo e nós fazemos de tudo todos os dias para que a gente possa salvar o maior número de vítimas possíveis. Nossas equipes da concessionária vão intensificar os nossos trabalhos no final do ano, tomem cuidado, o tráfego aumenta, os problemas também aumentam, a velocidade e a pressa de todo mundo aumenta. Mas nós estamos ali para ajudar. Nós esperamos que nós não precisamos sair das nossas bases operacionais para nada. Mas se precisar, a concessionária está ali preparada para fazer todo o trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade também que vocês estão dando para a gente aqui, agradecer ao Unisep, ao professor Fred, a você também, e a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo, né, que eles vão assistir esse podcast. E mais importante do que a gente falou aqui é a gente olhar para dentro de nós mesmos e lapidarmos, né, mudarmos de forma que a gente tenha mais qualidade de vida, que a gente tenha uma vida salutar, uma vida bem vivida, e a gente só pode fazer isso se a gente fizer o melhor da gente. Então, como diz a campanha do Rodovida, desacelere, tenha um momento para você. Esse momento de desacelerar é um momento para você, né? Porque a gente sabe que a vida da gente é conturbada. Então, que vocês façam uma viagem segura, tranquila. Quem for viajar, aproveite com seus familiares, ame, abrace, beije, brinque, ria. Aproveita mesmo, que a vida é curta, como a gente falou, e a gente precisa fazer a nossa parte, procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, para que a gente possa colher esses frutos aí ali na frente. Então, um abraço a todos, que eu desejo a todos um Feliz Natal, um 2025 repleto de realizações. Quero deixar o meu abraço a todos os meus colegas que vão estar aí nesses períodos de férias, deixando até seus familiares para poder estar cuidando da segurança e da vida das pessoas. Me coloco à disposição. E quero mandar um beijo especial para minha esposa, para meus filhos, que são realmente o motivo de eu estar aqui e lutando por aquilo que eu sempre acredito. Eu costumo seguir muito aquilo que eu falo, porque as palavras, elas são poderosas, mas as atitudes, elas são muito mais poderosas. Ninguém segue aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. Principalmente nossos filhos. Nossos filhos são reflexos do que a gente é, não do que a gente fala. Então procuremos ser pessoas íntegras, pessoas que realmente cuidam das outras pessoas. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Diz o nosso Jesus Cristo, que vai ser o aniversariante aí no dia 25, ele não pode esquecer que o Natal não é só uma data para se dar presentes, mas para a gente refletir e procurar ser cada vez pessoas melhores e que a vida esteja sempre em primeiro lugar. É isso aí. Gente, depois das palavras do Jackson aqui, né? Ó, que orgulho. Gente, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam aí ao longo deste ano, né? Tivemos aqui pessoas falando de todos os temas, de todas as áreas, e encerramos o nosso podcast com esse tema tão importante, que agora todos vão estar aí visitando os familiares, seja de ônibus, de moto, de carro, de avião, de cavalo, de qualquer coisa que seja, de bicicleta, e vão pegar a rodovia. Então tenha o cuidado, se planeje, faça a revisão dos carros, dos veículos que vocês vão estar utilizando, coloque o cinto de segurança salva a vida, tá? Se beber, não dirija, tem aquela frase antiga aí, né? Faróis acesos, enfim, todos os cuidados, porque no final, como bem colocado pelo Jackson e o Edson aqui,
não importa quanto tempo você vai levar para chegar, o importante é que você chegue vivo. Então, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e ano que vem estamos aqui novamente com o nosso podcast da Unisep. Um beijo a todos, um beijo para minha esposa, meu filhão Valentim, e para todos que estão nos assistindo. Obrigado, gente!